Bom, então isso aí está comprovando, né, as análises que o PCO tem feito a respeito. E também nós temos visto que a crise no Congresso, em vez de diminuir, ela aumenta. Outro sinal de que a luta dentro do bloco golpista, do bloco burguês, ela está se intensificando. Os motivos, a gente já explicou, mas é bom explicar de novo, que os motivos dessa luta acirrada são motivos econômicos, né? São diferenças de classe, são diferenças de interesses econômicos. Nós temos aí uma parcela expressiva dos governadores que se opõem à política de ajuste drástico do governo, né? Uma política, na minha opinião, totalmente fracassada e inviável, totalmente em contradição com a situação econômica do país. São setores que se assustaram muito com a perda de controle da economia pelo governo. A recessão ela continua se aprofundando. Essa semana saiu uma notícia no jornal, que é uma declaração do Ministério Econômico do Temer, que falava que recuperação de emprego só em 2018. Quer dizer, nunca, né? Porque 2018, quem sabe o que vai acontecer em 2018? Daqui para lá, a declaração pode ser que só em 2025. Quer dizer, a tradução dessa frase é sem perspectiva para a recuperação do emprego. O desemprego está crescendo exponencialmente, o que é um sinal de que eles estão perdendo o controle da situação. E a realidade é que, se a situação continua assim, o país vai ser colocado à beira de uma convulsão social. Uma convulsão social que pode ser muito desorganizada, mas que nós já conhecemos, nós já sabemos como é que é, né? Em 1983, alguém mencionou isso aí numa pergunta, numa das análises anteriores. Em 1983, depois da política recessiva da ditadura do Delfim Neto, para tentar conter a inflação, que levou a um desemprego muito grande, o país foi tomado por uma espécie de levante popular, um quebra-quebra enorme, que inclusive forçou, né, a ditadura a rever a política recessiva. A partir de 83 até 1988, o país vai viver uma política de inflação alta que chegou até a hiperinflação no governo Sarney em 1988, com a inflação batendo nos quase 80% ao mês, coisa que a maioria das pessoas aqui nunca viu, não sabe como é que é. E não sabe como é que isso aí leva a população à loucura mais completa e total, né? O cidadão nunca pensou que ele poderia entrar no supermercado de manhã, né, encontrar um produto lá por R$10, entrar no supermercado à noite e o produto está a R$15, R$20. Né? Então isso aí é uma crise muito grave e tudo mais. A política do governo Temer é uma política que visa controlar a inflação e criar condições para o investimento especulativo, né? Eles anunciaram essa semana aqui uma coisa que eles apresentaram como uma grande maravilha, mas que a gente deve interpretar de maneira totalmente diferente, que é o seguinte: a inflação se não me engano, de dezembro ou janeiro, janeiro não terminou ainda, dezembro ou novembro, ela teria sido a mais baixa desde 1993. Então, logicamente que a imprensa completamente cínica fala, não, olha, veja que conquista e tal. Na realidade, essa aí é uma expressão da deflação que o país está atravessando, da recessão. É uma expressão do agravamento da crise. Porque como é que eles conseguiriam uma inflação tão baixa assim, se não fosse pela diminuição radical da atividade econômica? A deflação aí, no caso, é o reflexo, em termos dos preços, da queda da atividade econômica, do desemprego, etc. e tal. Na medida em que você tem um desemprego em massa, né, de milhões já nessa altura do campeonato,
O cidadão não compra, os preços não pode subir. Né? Tá todo mundo à beira da falência. Não sei se todo mundo viu, mas as faculdades privadas estão fazendo até sorteio de motocicleta e tal, para o cidadão se matricular lá. Imagina como é que não está feia a situação, né? Uma boa parte dessas universidades privadas vai falir agora, né? Como vão falir inúmeros setores. Então, isso daí aprofunda a divisão no interior da burguesia, porque ameaça a burguesia com uma falência generalizada. Né? A gente já tinha mencionado a declaração do Steinbrück, de que precisava ter uma política de investimento na indústria. A preocupação dele não é tanto com a indústria dele, né? Mas ele é vice-presidente da Fiesp. Isso significa... Ele saiu no jornal para se expressar dessa maneira, né? Apesar de que ele apoiou totalmente a política do governo, porque deve ter saído até soco nas reuniões da Fiesp com os empresários que estão à beira da falência. Foram para cima dele para falar, mas como? Não é que a gente não queria pagar o pato, agora estão pagando o pato. Né? A burguesia está pagando o pato. Não é só ela, né? Os trabalhadores estão pagando mais, mas a burguesia também está pagando. Isso aí provoca uma ruptura no interior da burguesia. Daí também a dimensão da crise, que é muito grande e muito profunda, né? Vocês, fazendo um comentário, né, uma pequena digressão, vocês vejam bem que quando a gente fala que a burguesia é uma classe consciente, nós não estamos falando de toda a burguesia. Né? De conjunto, a burguesia não é uma classe consciente. Quem é uma classe consciente no mundo de hoje são os grandes capitalistas que comandam o resto da burguesia. Esses grandes capitalistas já levaram os capitalistas menores para mais de um desastre. E estão levando para um novo desastre. E esses capitalistas, por serem os ignorantes, por não terem consciência política nenhuma, vão também pagar o pato desse golpe, né? Juntamente com os trabalhadores, com a classe média e tudo mais.